Ok, finalmente vocês vão saber como que foi o maravilhoso meu primeiro dia de aula na primeira vez em uma escola pública. Finalmente a minha amiga vai parar de encher o saco. Vamos lá. Todo mundo ficaria feliz em entrar em uma escola nova, com amigos novos, professores novos, vida nova, mas eu não sou todo mundo. Na verdade, eu tava parecendo um boi parindo pela 10ª vez. Sim, eu falei boi. Mano, eu sou uma pessoa tão sensível, mas tão sensível, que eu tava indo de carro, né, e tal. Aí eu comecei a falar com meu pai não dar a volta, eu não quero, eu comecei a chorar do nada. Que ser humano choraria? Eu. Aí tá, né, eu já comecei lá, e aí tinha lá um senhorzinho lá de idade, que era o porteiro. Aí eu não sei se eu falava oi, bom dia, ou se eu falava oi, beleza, parça. Então eu saí correndo. Foi timidez? Não. Foi gesto de patricinha? Não, foi retardadice mesmo, mano. Aí tá, né? Eu cheguei lá, entrei, aí tava lá um monte de pessoa, tudo parado, e eu lá boiando, com a minha cara de tacho, sem entender o que tava acontecendo. Daí eu perguntei lá pra pessoa, né, moça, o que tá acontecendo? Aí o moço lá me explicou e tal, que não tava aberto ainda. Eu fiquei lá esperando com cara de merda e alone. Daí minha mãe disse para eu conversar com as pessoas que não estavam com uniforme. Por quê? Porque elas eram novatas, que nem eu. Daí daria tudo mais certo, não é mesmo? Então eu vi uma garota, ela também estava sem uniforme. Daí eu queria mesmo parecer que nem aquelas pessoas de uniforme clichê, que nem uma maluca e elas viram amiga em menos de 2 segundos. Mas não foi bem isso que aconteceu. Eu fui até ela. Sentei do lado dela e eu não falei muito com ela. A timidez não deixou. Ela começou a olhar pra mim, eu comecei a olhar pra ela e aí eu desviei, cara. Aí tá, fiquei ali por alguns minutos até que a mocinha, ela mandou fazer uma fila de quem é nono, de quem é sexto, quem é quinto e tal. Aí eu fui lá pra fila do nono. Foi aí que eu conheci 3 pessoinhas maravilhosas. Eu estava lá na fila bem de boas até que uma menina me chamou. Ela começou a perguntar meu nome, minha idade, de qual escola eu vim e tudo mais. E aí ela me apresentou 2 amigas delas. Elas eram gêmeas. E eu nunca tive amigas gêmeas, então eu achei isso bem legal. Eu percebi de cara que a menina que me chamou, ela era bem louca mesmo, por isso eu adorei ela. Quando menos percebi, nós já estávamos formando o nosso quarteto juntas. Eu já fazia parte do grupinho delas. Depois fomos conhecer nossas salas. Como não tinha nenhum professor, voltamos ao pátio e ficamos conversando. Eu perguntei a elas se elas eram novatas. Elas não estavam de uniforme, então me deixou curiosa. E elas me disseram que podia vir sem uniforme, já que era o primeiro dia de aula, não iria ter tanto problema. Então eu comecei a agradecer por não ter chamado aquela menina no começo. Era muito difícil puxar assunto com elas. Nós nos conhecemos há alguns minutos, então era muito difícil poder puxar assunto, até porque eu não tenho assunto nenhum, mano. Daí a gente ficou calada, um olhando pra outra e tudo mais. É a vida. Depois fomos pra aula e eu conheci a professora de português e depois voltamos pro pátio. Logo depois, 2 pessoas se aproximaram e eu quase me borrei toda. E um deles estava com uniforme, então eu me desesperei. E eu percebi que as meninas conheciam eles, então eu entrei em mais desespero ainda. E adivinha? Elas me apresentaram. Daí a menina começou a se aproximar, me olhou e me amou. Era tudo muito novo e estranho pra mim ainda, mas olha só o que aconteceu pra melhorar mais ainda. Uma garota apareceu do nada. Olha como eu tenho sorte na vida. Ainda assim era estranho pra mim ainda, pois estava acostumada com os meus antigos amigos, mas eu amei todos eles. Era o primeiro dia de aula, então eu só conhecia um professor. Eu estava me divertindo tanto que nem vi a hora passar. Logo o sinal bateu para ir embora. Esqueci de falar que na sala eu conheci uma menina. Eu não conversei tanto com ela e nem fiquei com ela no intervalo, mas ela apareceu quando estava indo para casa. Descobri que eu tinha um casal no grupinho e eu achei eles,
muito fofos mesmo. E eles meio que se beijaram na rua, então, mano, eu achei a coisa mais fofa do mundo. E assim foi o meu primeiro dia indo pra casa. Eu estava com os meus amigos e estava feliz. Eu entrei nessa escola porque não tinha mais vaga nas outras. Ela é muito longe da minha casa, então minha mãe queria me colocar em uma escola mais perto, em uma escola que é tipo a escola dos meus sonhos. Então tínhamos combinados de depois do carnaval ela me transferir para essa escola que eu tanto queria há tantos anos, mas eu acho que o amor e o laço que eu criei com os meus amigos não vai me deixar ir. Hoje faz mais de uma semana que estou com eles e então vai ser difícil. Por isso decidi ficar por eles.